Fala pessoal, bom dia. Vamos em frente aqui, ó, na nossa sessão do cafezinho. Vamos esquentar a água, vamos conversar aqui, ó. Vamos falar de metabolismo. Tudo bom, gente? Vocês estão assíduos, hein? Estou de parabéns. Beleza, Thelma, Clóvis, tudo bom? Então, vamos lá, ó. Vamos falar hoje. A gente... Deixa eu organizar as cabeças aqui. Seguinte, ó, vamos falar do negócio. A gente... Quem assistiu às aulas aí da semana 1 milhão a menos, entendeu? Eu montei esse evento, né, como se fosse um resumo, né, de tudo que eu falo aqui, tentando explicar para as pessoas por que o que elas fazem dá errado, os mecanismos assim e tal, e tentando já introduzir o assunto de como não fazer, né, o que fazer na sequência. E uma das coisas, um dos tópicos é a gente chamar a atenção da banheira, né? Banheira velha de guerra que está todo dia presente. A banheira representa o nosso estoque de glicogênio, de açúcar no sangue, no corpo, desculpa. Então, a gente na hora de se alimentar, na hora de trazer mais nutrientes para dentro, a gente tem que lembrar que tem que caber isso aí, entendeu? Lembrar que a banheira está lotada, tem que ajustar a sua ingesta, entendeu? Então, repara que é uma coisa muito mais... Eu sempre gosto de frisar isso, né? Tem muito mais a ver com a banheira do paciente do que falar mal da própria comida, entendeu? Porque essa comida que não cabe na banheira de um, pode ser tranquilamente ingerida e comida e ser usada como alimento para outro, entendeu? Então é um problema do metabolismo da pessoa e não exatamente da comida propriamente. Então muito bem, então a gente tem que ficar de olho em carboidratos, já entenderam isso, né? Agora, seriam todos os carboidratos iguais? Entendeu? Porque carboidratos tem vários. A gente fala mais da glicose porque é a que circula mais no nosso sangue, é a predominante no nosso organismo, mas existem vários outros, né? Nessa categoria dos açúcares, você tem... eles são classificados em tamanho, né? Em complexidade da molécula. Então... Bom dia, Sônia. Então, você tem por exemplo, você pega amido. Amido é aquilo que é o jeito que as plantas têm, um dos jeitos que as plantas têm de estocar açúcar. Então, praticamente todas as plantas têm, só que algumas concentram bastante, né, em alguma parte delas. E aquela parte carnudinha que a gente... Não tem muito gosto, falar bem a verdade, né? Mas a gente dá um jeito de fritar, a gente dá um jeito de misturar com outras coisas para tornar esse gostinho melhor. Tipo o arroz, tipo os branquinhos aí, né, que a gente põe na mesa. Tipo batata, tipo mandioca, que mais que amido? Você tem o arroz, mas você pode pegar, por exemplo, um primo do arroz, né, que é o trigo, e aí você moe, faz farinha e tem um grupo gigante de coisas para se fazer com o trigo, das quais a gente abusa um pouco hoje, né? Então, opa. O papo é tão bom que esqueço do café. Então, o amido é esse jeito que as plantas têm de estocar glicose. Quando você pega e olha na estrutura química do amido, é igual um colarzinho, vários colarzinhos de contas, entendeu? Então tem uma molécula de glicose ligadinha na outra, e vai formando uma fileirinha, né, um colarzinho, só que daí você empilha vários, vira um tijolo de glicose pura, açúcar puro. Não é à toa que os diabéticos percebem
que quando você come arroz, pão, etc, 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 você sobe sua glicose, porque ele é digerido em glicose. Como as comidas são quebradas em pedacinhos para entrar no nosso sangue, comeu massa, comeu batata, comeu arroz, comeu pão, comeu, entendeu? Independente do que seja, a glicose vai subir, porque afinal de contas você está comendo salgado, mas está levando um doce. Basicamente é isso, entendeu? Então, amido, inclusive, é o equivalente ao glicogênio. O glicogênio a gente não escuta muito falar, porque afinal de contas é o jeito que os animais estocam açúcar. Mas é a mesma coisa, é uma fileirinha de um monte de glicose, empilha e vira lá um monte de coisas. O problema é que as plantas, você pega, por exemplo, um grão de milho, você pega uma batata, a batata, se você enxugar ela, você desidratá-la, entendeu? E for ver o que restou, ela é 90% amido. Então ela é açúcar puro, mais a água. Agora, os animais não. Os animais, por mais que eles estejam com o tanque cheio, você vai ter 5% do fígado, que é o principal órgão de estoque. 5% do peso do fígado é açúcar. E esse é o tampo, esse é o limite. Não tem esse número, viu, Saulo? Você falou aqui de 2.000 moléculas, não tem esse número não, porque ela pode ser, como é uma fileirinha, basta engatar mais, entendeu? Vira um cordão sem fim. Não existe, que eu saiba, pelo menos, não me lembro de ter lido esse valor. Eu entendo que existem, inclusive, cadeias maiores e menores. Mas, enfim, não importa. Então, quer dizer, os animais, na verdade, não são bons de guardar a glicose, de estocar a glicose. Nenhum animal é. Nenhum animal é docinho, entendeu? Se começar a encher o estoque de glicogênio e o animal consegue engordar mais, ele engorda na forma de gordura, né? Muitos aqui já perceberam isso na pele. Porque o ser humano, apesar de ser diferentão, a gente tem a mesma biologia, né, desses outros animais. Muito bem. Aí você tem outros açúcares, etc. Mas eu quero falar de um específico aqui, que é o seguinte. Lembrei de mais um detalhe importante. Quando você come amido, você vai ingerir, você vai absorver no intestino glicose, mas o seu corpo inteiro é capaz de metabolizar a glicose. Entendeu? Todas as células do seu corpo podem queimar glicose. Então, durante a refeição, vamos supor, você come 100 quantidades de glicose, entendeu? 80% vai para o seu corpo, o seu rim pega um pedacinho, o seu cérebro pega um pedacinho, o seu coração, isso, aquilo, pele, intestino, tudo, todo mundo pega um pedacinho. Você comeu 100, vai sobrar mais ou menos 20% só da quantidade para o fígado metabolizar, porque foi dividido com todo mundo, entendeu? Agora, tem outro açúcar que é bem diferente, entendeu? Tem outro açúcar chamado frutose, que é bastante diferente, a gente precisa ter isso em mente. Aquela frutose das frutas, sim, só que na fruta ela vem com uma embalagem, diferente, né? Porque ela vem com fibra, ela vem numa certa quantidade e etc e tal. E aqui vale aquela história que a dose faz o veneno, entendeu? Então vamos chegar lá primeiro. Então, por que a frutose é importante? Primeiro porque o açúcar da cana, que é o padrão de açúcar industrial, né, que a gente tem aqui no Brasil. Não é todo país que tem cana para plantar, por causa de clima, entendeu? Mas a gente usa cana. Então, o açúcar da cana é a sacarose. E a sacarose é uma molécula de glicose grudadinha em uma molécula de frutose. Faz um coraçãozinho assim, faz nada, encrenca. Metade glicose, metade frutose. Então, na digestão você vai estar consumindo, para cada molécula que você ingeriu de sacarose, para cada partícula, você está pegando uma molécula de glicose, uma de frutose.
A depender da dose, entendeu? A glicose vai para o corpo inteiro. A frutose só é metabolizada pelo fígado, entendeu? O resto do corpo não é capaz, não tem a via, não tem a enzima de metabolização da frutose. Então, mais de 80% vai parar no fígado. Então, olha só como é diferente. Se você pegasse 100 quantidades, igual eu tinha falado do amido, você pegasse 100 quantidades, 100 coisas, entendeu? De frutose, e botar para dentro, mais de 80 vão, ao invés de distribuir no seu corpo inteiro com 70 quilos, você vai mandar 80% para um órgão só que tem 2, 3 quilos, que é o fígado, entendeu? A sobrecarga é muito maior, tá? Tem outras particularidades. A frutose diferente da glicose, lembra que eu falei? A glicose, quando o tanque vai enchendo, o corpo fecha a chave, que é o nome da resistência à insulina. A resistência à insulina é uma defesa do seu corpo para que não entre mais glicose a ponto de começar a te intoxicar, entendeu? Só que ela gera um monte de repercussões ruins para a nossa saúde. Mas a banheira cheia com todas aquelas coisas é um mecanismo de defesa a princípio. A frutose não tem isso. A frutose, o que você colocar para dentro, ela entra e vai parar no seu fígado sem fim, entendeu? Ela não existe um mecanismo de resistência à frutose. Porque frutose era tão raro que o corpo não teve que desenvolver isso, entendeu? Provavelmente. Mas enfim, tem outro detalhe. A glicose entra ela vai ser metabolizada e ela vira energia, entendeu? No máximo, quando está em excesso, vira gordura que vai lá para o seu tecido adiposo. Mas a tendência é que ela vire energia, né? A frutose é metabolizada em gordura, entendeu? No começo, quando a frutose quando é metabolizada em dose pequena no começo, tipo comendo uma fruta por dia, você metaboliza em glicose e ela também pode se transformar em glicogênio. Mas como ela não tem limite e a gente tem consumido demais, em doses mais altas, ela começa a ser metabolizada em gordura direta, entendeu? Em gordura e ainda leva a um aumento de ácido úrico. É assim que o ácido úrico entra na conversa, entendeu? A gente fala que o ácido úrico aumenta por causa de carne, não sei o que. Não, ele aumenta por causa de açúcar, tá? Geralmente. E álcool também. Agora, olha que interessante. Sabe como é que o álcool é metabolizado? Sabe como é que o álcool é metabolizado? Em gordura e ácido úrico. O álcool é metabolizado, se transforma em gordura e no caminho ele aumenta o ácido úrico, igualzinho à frutose. Igualzinho à frutose. Então, se você cria um monte de gordura, sem freio, sem fim, tendendo a fazer esteatose, a frutose é uma máquina de esteatose, entendeu? Basta ter quantidade suficiente. Da mesma forma que o álcool, eu já comentei com vocês aqui, eu não sei quem viu, porque são tantos vídeos, eu não sei nem onde está, entendeu? Porque agora está assim, minha memória não consegue acompanhar mais aonde que eu falei o quê. Mas quando você tem esteatose hepática, você tem duas classes, né? Você tem a esteatose hepática alcoólica e você tem a esteatose hepática não alcoólica. E como é que eu faço para diferenciar uma da outra? Quem lembra como é que diferencia a esteatose hepática alcoólica da não alcoólica? Será que alguém vai lembrar? Você pergunta ao paciente, ele tem que te contar. Não existe forma, nem no microscópio, de olhar lá dentro, entendeu? E diferenciar nada. É igual, é um acúmulo de gordura, tem inflamação, tem fibrose, entendeu? Mas a história do paciente te diz se foi o álcool que criou aquilo ou se foi açúcar, entendeu? E nesse caso, se tiver consumo de frutose, a tendência é que o processo ande bem mais rápido, né? Isso é super importante. Muito bem, como existe uma certa confusão,
porque as frutas têm uma fama muito boa na praça, entendeu? As pessoas têm muita vontade, muito boa vontade com fruta, né? É difícil a gente ter na cabeça que fruta pode fazer mal, entendeu? A gente foi ensinado a vida inteira que fruta é sempre, sempre do bem, entendeu? E, inclusive, isso nos leva a pensar, meio ativamente ou não, que já que ela é do bem, provavelmente quanto mais quantidade, melhor, entendeu? E aí o bicho pega, porque é mentira isso. Existe um limite para o consumo de frutose, independente da fonte, entendeu? Antes que ele comece a engordar seu fígado. E engordar o fígado, vocês sabem, né? É a sementinha do diabetes tipo 2. É difícil você ter um diabetes tipo 2 que não tenha esteatose hepática, tá? A associação é gigante e o mecanismo, né, faz muito sentido que a esteatose precise estar presente para que o diabetes ocorra, entendeu? Então, da mesma forma que é muito importante cuidar do álcool, é muito importante cuidar da fruta. Só que o que acontece é o seguinte, é que a gente falei, a fruta tem uma certa quantidade que costuma ser pequena, a não ser essas frutas novas de laboratório que a gente faz. Essas mangas que dão o ano inteiro, que são gigantes, o povo está tirando fiapo da manga, entendeu? Super doce, as uvas, elas, entendeu? Elas provavelmente passam por aprimoramentos genéticos e tal para ficarem desse jeito, que é o jeito que o mercado quer e é o jeito que o diabo gosta. Mas tem vários exemplos de frutas que você pega a versão de 100 anos, 200 anos atrás, e elas eram fibrosinhas, assim, elas eram quase que um gravetinho, entendeu? Milho, banana, tem foto na internet da banana primitiva, entendeu? A banana é uma merrequinha, hoje virou carnudinha, molinha, doce pra caramba, não estraga mais. Eu não sei se vocês lembram como que era ter banana na fruteira de casa. Durava 2 dias, estava preta, entendeu? Hoje em dia a banana dura 10 dias, não sei como. Enfim, pera lá. Então, o que acontece é o seguinte, você tem uma fonte de frutose na alimentação que é a fruta natural. E ela, você tende a consumir menos, entendeu? Porque fruta, fora os últimos 20 anos aqui, a gente não tinha tanta disponibilidade de fruta. E mesmo que tivesse bastante, era na época, né? Era 1 mês por ano, entendeu? Então não era tanto problema. Aí, se você lembrar que a sacarose da cana é metade frutose, e quanta frutose tem para se pegar lá no mercado? Quanta frutose você pode usar no seu café? Quanta frutose da sacarose, do açúcar de cana? Você pode colocar na sobremesa, você pode colocar no molho da comida, você pode, entendeu? Você enfia açúcar aonde você quiser que fica bom aquele troço. Então, o consumo do açúcar industrializado via sacarose é muito mais fácil, entendeu? E é muito mais fácil de você exagerar. Então, tem vários estudos que pegam o seguinte, tem criança, tem adulto, tem do jeito que você quiser. O pessoal pega, por exemplo, tem 2 exemplos bons. O pessoal pega suquinho, sabe suquinho de pozinho, aqueles bem vagabundo, bem ruim assim. Faz uma versão do suquinho sem açúcar, para que você adoce com 2 açúcares diferentes. Então, e dá-lhe suco na moçada, entendeu? 25% das calorias do dia vão vir do suco, grande quantidade. Só que um foi adoçado com glicose pura, o outro foi adoçado com frutose pura. Quem tomou o mesmo suco adoçado com frutose ficou em 8 semanas com o fígado mais gordo e com piora metabólica nos exames, mais pré-diabético inclusive. 8 semanas. Quem tem a glicose, menos. Não que a glicose não consiga fazer estragos em grande quantidade. Menos, entendeu? Tem um outro estudo que é muito bom de frisar, como os açúcares são diferentes, que eles pegam o seguinte, pega criança obesa
criança metabolicamente bem doente, pré-diabética e tudo mais, fígado gorduroso. E metade do grupo, eu pego o grupo e divido na metade vai continuar consumindo frutose. Nos Estados Unidos tem muito isso, né? Em vez deles usarem açúcar da cana, eles usam um xarope de milho, de frutose concentrada, frutose quase pura, porque eles plantam muito mais milho do que cana. É a realidade deles. Então, frutose na veia, aquele negócio lá. E aí, aí eles pegam, e na outra metade do grupo, eles dividem e pegam a mesma quantidade de energia, mesmas calorias, entendeu? Que eles tinham na frutose, eles substituem por amido. Mas amido, o mais natural possível, tipo batata, entendeu? Quer dizer, não passa por dentro da fábrica, entendeu? E não que sare, mas aliviou a esteatose das crianças, entendeu? Então, realmente existe uma grande diferença entre os tipos de açúcar, entendeu? E a frutose, do ponto de vista metabólico, ela é uma fábrica de fazer esteatose. Tem que ter muito cuidado com ela e muito cuidado com a fama dela, entendeu? É um caso à parte e, claro, se você consome uma quantidade bem pequena na forma de uma fruta, entendeu? Uma porção de fruta normal, e com o bagaço da fruta, etc e tal, é uma coisa. Mas quando você começa a pegar xarope de frutose, que é mais comum no exterior, ou você começa a pegar frutose concentrada. Como que a gente concentrou frutose aqui no Brasil? Quem sabe responder? Qual que é um jeito fácil de consumir um caminhão de frutose, baratinho, aqui no Brasil? Quero ver quem responde essa. Vou esperar uns segundinhos para a pergunta chegar. Dá tempo de vocês teclarem. Quem sabe? Quem sabe? E aí, olha lá, Janete, é isso aí, suco de fruta. Então você vai lá e quer chupar laranja, você come uma laranja, come 2 laranjas. Se você comer 3, 4 laranjas de uma vez, já te começa a dar gás. Esse negócio vai fermentar na sua barriga, pode ser que você distenda, pode ser que você tenha cólica. Então o normal numa sentada é comer. Eu sei que é possível, eu sei que tem gente aí que já comeu 2 de laranja de uma vez. Mas o padrão é você comer 1 ou 2 por vez, entendeu? E depois você pode comer mais. Agora, quantas laranjas você precisa para fazer um copinho de suco? 200 copinhos de requeijão, 200 ml de suco de laranja, vai 3 laranjas. E aí, não é que você tem que espremer 300 laranjas, porque está na caixinha, 1 litro. 1 litro, né? Se 3 é 200, então você estão 15 laranjas por litro, mais ou menos. E você não compra uma caixa, você compra um fardinho, porque é tão baratinho hoje, entendeu? E fica lá na geladeira aberta. Com suco de fruta, é fácil você tomar 20 frutas por dia, no gole, glu, 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 entendeu? Uma molezinha, entendeu? No fim de semana, tá muito quente, etc, etc, vai tomando, quando você vê 20 frutas. Claro que você não conta assim, mas aconteceu, entendeu? Por isso que eu não curto muito, não é que eu não curto, eu fico esperto quando o pessoal me pergunta, doutor... Às vezes eu falo pro pessoal que uma das alternativas para se comer alguma fruta, o pessoal nunca gosta, né? Uma das alternativas é você comer coco. Porque o coco é uma fruta que não é doce, o coco é uma fruta gordurosa, né?
É uma planta que não acumula energia na forma de amido, ele acumula energia na forma de ácidos graxos, né, de gordura. Mas aí não é igual a manga, né? O pessoal reclama, fala assim, então tá bom, vai, é coco, então eu posso tomar água de coco? E aí eu fico olhando, na minha cabeça eu fico pensando, entendeu? Será que esse cara vai comprar, vai subir, vai trepar no pé de coco, entendeu? Vai fazer um esforço para descer lá de cima sem se matar, sem se machucar. Vai abrir o coco na mão, na rosca, lá fazer força, entendeu? Suar a testa assim e tal, para tomar uma água de um coco. Na cidade, o mais provável é que ele compre um fardinho de água de coco e vai tomar igual água, entendeu? Vai fingir que aquele negócio é água e toma um fardinho de água de coco por semana, entendeu? Ah, mas ele tem pouco açúcar, é verdade, tem menos açúcar do que os outros sucos, tem menos açúcar do que o refrigerante, mas a dose faz o veneno. Então eu fico na minha cabeça assim, se eu falar para esse cara que água de coco é ok, o que ele entende? Será que ele vai ter bom senso ou será que ele vai distorcer o que eu falei e comprar fardinho de água de coco industrializado? Percebe a diferença? Então, se você tiver um coqueiro no seu quintal, se tiver um coqueiro no seu quintal e você vai pegar o coco na unha lá, talvez a água de coco seja tranquila, entendeu? Mas fardinho de água de coco em casa, sei não, hein? Acho que não tem grande chance de dar certo. E eu tinha um negócio a mais para falar da frutose. Ai, que triste. Esqueci. Olha lá, 1 litro R$5. Vai brincando disso, entendeu? É muito fácil exagerar com esse negócio. Ai, que raiva. Esqueci. Tá passeando aqui na minha cabeça, tá quase vindo. Vou ficar devendo, gente. Enfim. Cuidado com a frutose. Ah, mas é natural. Até, mas na natureza a gente não comia desse jeito. Na natureza não tem esse tipo de fruta que a gente está vendo, entendeu? Na natureza não existe... Ah, lembrei. Lembra do suco de fruta que eu comecei a falar? Tem algumas alternativas de suco, de sabores de suco, que conseguem ser piores do que refrigerante, tá? Então eu falei do suco de laranja, que tem 3 laranjas por copo e umas 15 laranjas por litro. O suco de laranja tem o mesmo tanto de açúcar por gole, a cada gole ele é tão doce quanto Coca-Cola, refrigerante, Guaraná, refrigerante. Então, será que é tão melhor assim? Entendeu? E nessa brincadeira, você pega suco de maçã, suco de uva, entendeu? E eles são mais doces do que Coca. Suco de uva, que eu lembro de cabeça, suco de maçã tem que dar uma olhada, esqueci. O suco de uva é 30% mais rico em açúcar do que refrigerante. 30% mais doce do que refrigerante, entendeu? E as mamães estão achando que estão abafando, dando suquinho de fruta com o carimbo da Coca-Cola para criança, entendeu? Muito, muito, muito cuidado com essa história, entendeu? É muito melhor que a sua criança consuma a fruta na fruta, por mais doce que ela seja, entendeu? Do que você comprar um produto da Coca-Cola e confiar, entendeu? O vinho, a fermentação da uva, e a fermentação de qualquer açúcar, na verdade, transforma justamente esse açúcar em álcool, né? Então, comparar o suco de uva com o vinho, o que você tem a menos? Você tem muito menos açúcar no sabor, você já vê. E procura no Google aí que você vai ver que o vinho tinto seco, ele é bem low carb, entendeu? Ele é bem baixo carboidrato. Agora, o que o vinho tem que o suco não tem?
Álcool, entendeu? 14, 15% do volume do vinho é álcool. E da onde veio esse álcool? Da fermentação do açúcar, entendeu? Então você transforma o açúcar no álcool e o açúcar deixa de existir. Então o vinho, inclusive, é uma das opções de bebida para os adultos aí, né, que querem restringir carboidrato. O álcool é uma das melhores. À vontade, doutor Guilherme? Não, por quê? Porque tem álcool, entendeu? E não é 15%, não é pouco álcool. Então, porque lembra que tanto a frutose quanto o álcool levam à esteatose, dependendo da dose. Então, se você começar a tomar álcool demais, você vai fazer esteatose do mesmo jeito, né? Disso você não escapa. Bom? É bom avisar, né? E aí, gente, quem vai conversar comigo hoje? Temos candidatos? Eu tinha falado com as pessoas, parece que eu não vi o nome de uma, estou na dúvida se eu vi o nome da outra. Quem quer falar comigo? Deixa eu apertar uns botões aqui. Alguém aí tem uma historinha de banheira para contar para o pessoal, para animar as pessoas aí a manter o esforço? Entendeu? Porque o que eu vejo muito é que, né, é aquela história do pódio que eu falo. Depois que a pessoa subiu no pódio, gente, tudo parece fácil, entendeu? Mas é bom comentar quanto tempo foi, sangue, suor e lágrimas do caminho, entendeu? Os tropeços da vida, sempre tem. Então, é bom de ver o resultado, é bom de ver que é possível, mas é bom de manter o pé no chão também. Quem vem? Ninguém tem uma historinha para contar aí, não? Tá todo mundo tímido? Dou-lhe uma. Eu vou cobrar o povo inbox lá. Oh, você falou que vinha. Então, ó, a canequinha cheia, a canequinha com a foto da molecada aqui na festa junina. A canequinha cheia para você lembrar da sua banheira cheia, tá? Então imagina o seguinte, eu vou dar um exemplo. Eu já dei esse exemplo, agora que eu estou lembrando, eu já dei esse exemplo. Mas como tem muita gente nova, vamos tornar a coisa visual aqui, ó. Olha lá. Vem um cara para mim na internet e fala assim, ó, Dr. Guilherme, posso comer batata doce? E aí eu fico pensando, imagina que o tanque dele, que a banheira dele fosse essa caneca aqui, ó. Ele pode comer batata doce? Ah, mas é só um pouquinho. Posso comer batata doce? Você percebe o raciocínio? Não é a batata doce. Claro, a batata doce é uma comida que vai para dentro, né, da sua banheira. Mas se a sua banheira tiver pelo fio, cara, não insista, porque vai virar esteatose, vai virar gordura, vai virar encrenca, entendeu? Então, vocês vão me ver correndo dessa pergunta ativamente aqui na internet. Cadê? O Saulo falou o quê? O Saulo falou que pode? Cadê? Deixei passar, tava prestando atenção para não derrubar a minha caneca. Vamos falar, Saulo? Quer contar uma história para nós? Olha lá, não tenho coragem. Por quê, gente? Pensa nos outros. Pensa nos outros. Não pensa em você. A sua vergonha é sua. Pensa no bem que você faz para os outros, viu, Kelly? Aí fica fácil. Saulo, vou te chamar, hein? Pode? Vamos ver se rola aqui. Estou procurando você na lista. Achei. O convite foi mandado. Vamos ver. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. E aí, Saulo, de onde você fala, cara? Curitiba. Curitiba, vizinho aqui praticamente. Uhum. Muito bem. E aí, Oi? Eu vou contar a minha história, então. Conta lá, conta no começo. Vamos lá. Tá. Resumido, né? Resumido, mas do começo. Tá, eu sou dentista, aposentei
E no consultório eu tinha uma rotina muito grande, assim, eu cheguei a 86 quilos e me estressava muito. Só para você ter ideia, ao longo de 8, 10 anos, eu ia medir minha diabetes 9 horas da manhã, 9 e meia, estava 350. Hum. E daí eu me estressava muito, assim, a rotina bem pesada, às vezes não almoçava, comia desregulado. E há 16 anos atrás eu fui diagnosticado com diabetes. E eu tinha 86 16 quilos, anos. Que idade você 80, tinha? 40 43, 44. Que novo, né? Novo. E caminhava e não emagrecia. E daí fui na endócrino e tal, e, tem que tomar glifagem. Começou, e eu caminhava 10 quilômetros, não emagrecia 1 grama. E daí eu falei, pô, alguma coisa está errada. E fim de semana, churrasco e tal, eu engordava 3 quilos. Bom, nesses 16 anos, foi aumentando a medicação, é toda essa história que você sabe, né? E Sim. nunca chegou para mim e falou assim, você está com esteatose. Então, eu fui me informando sozinho, né? E consegui, assim, controlar. E há 3 anos atrás, eu cheguei no endócrino e falou, vou ter que te dar insulina. Sei. Daí eu falei assim, não, alguma coisa está errada, né? E aí fui estudar, né? E eu falei, não, insulina é hormônio, eu não vou querer. Cheguei para a doutora Luciana Bora, falei, você me dá mais uma chance? Ela falou, eu te dou 45 dias, volto com o exame. Aí Ah. eu fui pesquisar uma alternativa para o pão, que era o meu problema, né? Até passei a receita com as meninas antes do meu pão. Então eu criei um pão com farinha de coco, farinha de linhaça. E faz no micro-ondas em 4 minutos. Depois disso, cheguei com os exames para a doutora, ela falou, o que você fez? Eu falei, esse pão aqui. Aí começou eu consegui emagrecer bastante, né, ao longo desses anos todos. É só que Pera, Saulo, fala de novo, pessoal, ouvir aí. Quanto tempo? Quantos quilos em quanto tempo? Bom, 16 anos. Mas assim, os 10 últimos, os 10 últimos quilos foi com o pão ao longo de 3 anos. 3 anos. 3 anos. E agora, conhecendo o senhor, resumidamente, vou chegar lá, Uhum. eu me conscientizei mais ainda. Há mais ou menos 6 meses, de que eu cortei o arroz, a fruta, e eu consegui chegar nos 61 quilos. Então, Olha, como você fala, você é o técnico, eu estou no sprint final. é Né? isso. As suas informações, seus ensinamentos são muito interessantes. E eu participo de um grupo de diabetes, da Copel. Então, eu Sei. tentei ensinar o pão, tentei falar, ninguém faz. De 100 pessoas que eu ensino, 100 não fazem. Então, por isso que eu digo assim, a guerra é grande, você é um grande guerreiro, o teu ideal humano, né, e interessar pelo próximo, é muito interessante. Mas só para você ter ideia, minha glicemia está 83, 85, e não me deu mais hipoglicemia. Mesmo fazendo exercício, eu caminho 8 quilômetros por dia, Sei. e eu acho assim, você deu um estímulo, que nem eu falei assim, como um técnico, é o sprint final. Eu quero ver se agora, em janeiro, vou fazer meus exames, e eu acredito assim que vai ser retirado. Minha hipertensão zerou. Zerou. Eu tive que tirar sozinho, não fui no cardiologista. Só que eu estava acordando meio mole, falei, o que aconteceu? E fui medir a pressão 6/10. Daí eu falei, não, Entendi. vou ter que parar. Então, agora eu vou voltar ao médico para os exames, né? E eu estou muito feliz, assim, muito grato ao senhor, né, Que bom. por essa guerra que você está enfrentando, que eu sei a força que tem a indústria farmacêutica e alimentícia, né? Mas eu É. acho assim que o caminho é esse. Eu sou testemunha disso, tenho todos os meus exames. Se eu quiser ver um dia, eu acho que é um caso Sim, sim. bastante Sim. interessante, né? Mas eu tenho que agradecer e lhe dar parabéns pela sua força, coragem, e eu quero estimular a todos Obrigado. que façam isso. Vale a pena e é Obrigado, verdade. obrigado, cara, obrigado, obrigado. Mas, eu sempre digo, eu só posso ligar o celular aqui, meter a carona aqui e falar, entendeu?
É, Agora, a briga, há sei lá quantos anos, é de cada um. E você já viu isso. Não, não é só a não, informação, entendeu? A não, a informação, cada claro que é dia. importante para dar o caminho. Mas tem que, A gente, quem vai trilhar é cada um, entendeu? é verdade. É só você se convence sozinho, fazendo, né? Vai ter tropeços, vai ter recaídas, vai ter tentações, mas existe como chegar. Eu li também um livro, queria falar para o senhor, do É. Protocolo da Diabetes, do Jason Fung. Isso me Uhum. estimulou bastante os resultados, sabe? Esse livro é E, muito bom. Essa é dica boa bom, para vocês aí que querem se pois é, aprofundar. e baseado nele, né, nas suas dicas, aí eu estudei e consegui adaptar a minha rotina, né? Cortei o arroz, a fruta. Isso foi o sprint final. Eu vou fazer meus exames, eu quero chegar e mostrar para o senhor e dizer que não vou, eu reverti, né, praticamente, o diabetes. Reverteu, então, isso que eu falo. Quando você vê um caso desse, e que nem o senhor não tem dúvida que tinha diabetes, 350 em jejum, 16 anos de história, quer dizer, ninguém duvida. Você estava prestes a usar insulina, os remédios falharam, etc. Aí você me vai, cara, e acorda com 81, 83, né, de glicose, você falou? Isso, Tem isso. nada, e com quilos a menos, 20 quilos a menos, etc, etc. Olha, reverte. O negócio é que não é para todos. E por que eu É, digo isso? Porque muita gente está aqui me ouvindo e tudo mais e faz isso por si próprio, entendeu? Agora, tem uma parcela do pessoal aí que está tentando fazer pelo outro, está tentando arrastar o marido, quer fazer pela mãe, pelo não sei o quê, e, cara, é frustrante, porque se a pessoa não abraçar a causa, se a pessoa não entrar na cabeça dela e ela topar, entendeu, o desafio, é só briga. Briga, estraga a relação das pessoas, elas vão virar inimigas, entendeu? E não dá, você não consegue correr a maratona pelo outro, entendeu? Concorda comigo? Cadê? não, com certeza, Né? com Então, quer certeza. dizer, é o tipo da coisa. Quantas vezes não acontece das pessoas que gostam de você, as pessoas que são próximas de você, que te tentam levar para o mau caminho? Com Não certeza. com má intenção, não com má intenção, pelo contrário, né? Com a melhor das intenções. Mas Exatamente. acontece. Você tem uma dica para dar? Essa parte é Ah, difícil. eu acho que a situação inicial tem que começar pelo pão. Você substituindo, você não pode ter essa carência do café da manhã, essa rotina. Só para você ter ideia, eu como pão com torresmo, Sim. né? E daí, quer coisa melhor? Eu faço um queijo vegano, um queijo Tratamento frescal, difícil, né? um queijo frescal vegano de amendoim. Tem como fazer, então as pessoas têm que correr atrás de receitas, de alternativas, porque Alternativas. a relação afetiva com a comida é muito grande, né? As pessoas não têm uma relação lógica, né, de raciocínio. Ela tem relação afetiva. Então, a gente passa por essa carência, eu passo também. Só que você tem que criar alternativa. Criar esse pão. É. Esse pão, eu passei no Facebook, mas eu posso até dar para algumas pessoas que queiram substituir, e depois você vai tirando aos poucos. O arroz, eu faço arroz de couve-flor, entendeu? É simples Sim. também de fazer. Para gente, você fazer a sua comida, você criar, Exato. você não acostumar a ir lá comprar pronto, né? Ir lá no mercado, Exatamente. comprar um pão que, se você fizer um pão de casa, um dia, dois, ele embolora. Você vai no mercado, o pão está lá 15 dias, 30 dias, 40 dias. Então, você vê os conservantes, os elementos industriais que são colocados, né? E a gente acostuma, virou autômato, né? Vai lá e você tem que fazer a tua comida, criar. Eu acho que essa é a maior dica. Estimula, Legal. te dá prazer e dá resultado. Eu tenho orgulho de falar isso, tento falar, mas, Eu... como eu falei, de 100 pessoas que eu ensinei o pão, 100 não fazem. Bem isso. Tem um ponto em comum aí, ó. Tem um ponto em comum que é o seguinte: as pessoas quase sempre, em geral, né? As pessoas fazem isso aí. As pessoas acabam tendo que estudar comida, entendeu?
estudar um pouquinho de como é que as coisas funcionam, e elas tendem a chamar para si. Elas tendem a falar assim, não, é para fazer pão, eu vou inventar meu pão, daqui que eu vou atrás. Eu quero comer arroz, eu vou inventar um jeito. Mas aí dá trabalho, porque você não compra arroz de couve-flor no mercado. Isso é verdade. Entendeu? É você que vai ter que ir para a cozinha, você que vai ter que fazer. E essa é uma característica comum que eu vejo nos casos de sucesso. A pessoa consegue se organizar para ele cuidar do rango da família inteira. Entendeu? Uma outra coisa, doutor Guilherme, que esses dias você me respondeu no Instagram, é sobre a glicação, que é uma situação assim, que me convenceu bastante e as pessoas não entendem. Então, esses dias eu estava explicando para uma pessoa, ela falou, nossa, como você explica simples, é uma coisa que as pessoas não entendem. Seria a caramelização de todos o endotélio da gente, né, os órgãos. É impressionante, né? E as pessoas têm que visualizar isso e sentir que ela está secando, como se fosse uma carne seca, né? Exato, uma fruta cristalizada. Então, elas têm que entender que isso impede a permeabilização dos vasos, né, o tônus. Isso que eu acho que assim que a linguagem médica tinha, como você faz, tinha que ser mais simplificada para passar isso. Quando a pessoa visualizar que ela está ressecando, que ela está desidratando, que ela está perdendo a função, inflamando. Então, é isso que eu ia falar. As pessoas pensam, a gordura, a gente olha no espelho, aquilo não é gordura, é inflamação. Eu aprendi na aula de semiologia, uma das primeiras aulas que eu nunca esqueço, a dor, rubor, calor e edema, que é inflamação. E eu lidei 40 anos no consultório, você sabe muito bem disso, o pH, né? O pH do corpo. O corpo está com pH ácido. Então, muitas vezes, você ia fazer uma extração, um procedimento, uma cirurgia, no meio inflamado, nem anestesia, aquela só age em pH. Anestesia não pega, né? Anestesia não pega. Então, as pessoas não têm essa informação prática da coisa. Então, muitas vezes, é isso que você falou, o cara se olha, pô, eu tô gordo. Você não está gordo, você está inflamado. É isso que eu falo para minhas cunhadas, que são pré-diabéticas, eu falei, você não está gorda, você está inflamada. E ensino ela, ninguém faz. Então, é isso assim que eu acho que assim, as pessoas têm que visualizar isso. E se perdoar dos seus erros e começar a partir de hoje. Não, vai ter erro, já teve muito erro, vai ter erro para frente também. Né? Eu percebo uma coisa, as pessoas acham que tem que ser perfeita, entendeu? Então, ela começa animada, ela começa super bem, não sei o que, até o dia do fim de semana tem o aniversário e ela rouba um brigadeiro lá, come um negocinho, e ela desaba, ela desmonta em 1000 pedacinhos, entendeu? E fala, e mentalmente dá a impressão que ela não tem condição de voltar, e não tem porquê, foi só um tropeço, entendeu? Só um tropeço, então vai para frente e tropeçou, levanta, entendeu? Continua, porque a estrada é longa, 16 anos, gente, 16 anos na briga. E você tem hora para parar? Tá pensando em parar por acaso? Pô, não. É o seu estilo de vida daqui para frente, entendeu? Só para você ter ideia, eu postei, você me respondeu, eu fiz as contas, o que me deu assim o estímulo final também, eu fiz as contas, já gastei 160 mil em remédio. Ah, você falou, eu vi essa conta. Eu não sabia se você tinha feito a conta errada, você postou errado, eu não comentei. É em torno de R$1.000. Ao longo da vida, faz sentido. Sim, 16 anos, entendeu? Fora as consultas, fora os exames, eu nem pus no lápis. Eu falei, não, gente, está errado. Não pelo dinheiro, por ser suvina, mas eu acho assim que as coisas, a indústria farmacêutica está atrás disso. E alimentícia também. Isso me deu não revolta, mas assim, uma situação de protesto. O que eu posso fazer? Tem que enxergar direito, eu concordo com você. O que eu posso fazer por mim? Eu acho que a primeira coisa a pessoa tem que pensar assim, o que eu vou fazer por mim? Né? E começar com a alimentação, e como você falou, 16 anos é uma maratona. Essa maratona você vai cansar, você vai parar, você vai sentar, você vai chorar. E você tem que fazer essa pergunta. O que eu posso fazer por mim? Eu acho que essa é a maior lição. Fechou bonito, gostei de ver. Parabéns, cara. Obrigado pelo depoimento, hein? Valeu. Eu estou devendo o depoimento da Cris, vou editar o seu, colocar no YouTube e mandar para essa moçada aí para a gente... Tem que abrir o olho, pô. Tem que ver se a gente consegue, né? Trabalho de formiguinha no começo, mas eu estou sentindo que está engrenando, viu? Estou sentindo que está tomando velocidade. A guerra é grande.
Parabéns, Grande, eu tô felicidades. cheio de amigos, eu tô cheio de. Então, o exército tá ficando bom também. Fica com Deus. Eu também, obrigado, viu? Bom fim de semana. Tchau, Valeu. tchau. Você também. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau. Moçada, estamos alongando, ó. Tô só começando. Estamos no aquecimento ainda, daqui a pouco vocês vão ver só. E é isso, essa briga não é minha sozinho, essa briga não é de vocês, mas vocês estão juntos, entendeu? Tem uma equipe junto aqui, a gente é um movimento, a gente vai fazer isso. Aproveitar, aprender com o erro dos outros, aprender com o sucesso dos outros, entendeu? Mas até isso que eu acho mais doido de tudo, até uma semana, 10 dias, um mês atrás, se alguém chegasse para você no trabalho, entendeu? E falasse, olha, eu fiquei sabendo de um cara que tinha 350 em jejum de glicose e hoje está com 80, você ia mandar o cara pastar, você não ia acreditar, entendeu? Se você me falasse há um tempo atrás que tem um jeito em casa, com comida, entendeu? Fazendo o básico, que senhoras sedentárias, menopausadas, entendeu? Que não tem condição de exercício físico, não tem condição de nada, sem tomar o remédio, sem fazer bariátrica, perdem 20, 30 quilos em menos de um ano, eu ia mandar pastar, entendeu? Mas hoje eu tenho visto isso todo santo dia. Eu escuto aqui de vocês e eu vejo na minha prática, entendeu? São todos? Não são todos porque os caras têm mais dificuldade. Alguns demoram mais, entendeu? Para acreditar. Até eles duvidam e demoram para engrenar e achar o seu jeito. Mas reverte. Tá aí a prova viva, mais uma, entendeu? E fantástico exemplo. Espero que vocês tenham gostado. Essas coisas são emocionantes, entendeu? Essa semana eu tinha um plano já fazia tempo, como é ano novo, está na hora de botar os planos em ordem, botar os planos para funcionar. Eu lá no consultório eu trouxe um vasão assim um vasão aqui de vidro transparente assim, né? Coloquei do lado da minha mesa. Os pacientes que conseguirem sair de alguma medicação vão jogar aqueles blister, né, de comprimido lá dentro. Entendeu? Eu vou encher aquele vaso lá de comprimido que a gente retirou das pessoas. Isso faz parte do objetivo. Reversão de doença tem a ver com isso. É não precisar mais, não de forma irresponsável. Você não precisa mais do remédio, você deixa de tomar o remédio. E que nem o Saulo falou, tarefa para casa aqui para vocês, ó. Tarefa para casa. Peguem o custo com tratamento dessas doenças que vocês têm por mês, entendeu? Peguem esse custo com remédio, com exames, com consultas frequentes, com vários especialistas. Vai no oftalmo, vai no nefro, vai no cardio, vai no endócrino, vai. Peguem o custo que vocês têm com saúde e peguem o custo mensal, com medicação, com exames, com tudo. Aí você multiplica por um ano e aí você multiplica por 10 anos. Talvez esse seja a sua pegada, talvez esse seja o seu estímulo, entendeu? Mas é a conta que ele fez, deu quase 200 mil reais, entendeu? Para ele, né? Gente, eu sei lá o que vai estimular você. Se é viver mais, se é tomar menos remédio, se é sair da insulina, que não é para todos, mas acontece, entendeu? Acha o seu motivo, acha o seu jeito e vamos para frente, vamos para a briga, que a briga é boa. Essa briga é difícil, mas vale a pena. Combinado? Ó, esse cafezinho tá começando a ficar bom, hein? Obrigado, gente. Amanhã tem mais e bom fim de semana. Aproveitem e vamos embora. Até o fim da semana, a gente tem no ar as aulas da semana 1 milhão a menos, que é um resumo dessa técnica, desse jeito, entendeu? Mostrando o que a gente faz de certo, o que a gente faz de errado. Tá no ar lá. Clica no meu site, drmarquezine.com, vai no grupo do Facebook, vem aqui na rede social, me pergunta, entendeu? Aproveita que tá no ar, daqui a pouco sai. Grande abraço, obrigado, tchau, valeu.